a Conversas Cristãs. Este é um pequeno espaço em que nós comentamos as notícias, as informações que têm chegado, que chamam mais a atenção na mídia de um modo geral, do ponto de vista de um cristão bíblico, aquele que procura ter a palavra de Deus na mão, que crê que a Bíblia é uma revelação divina e deve ser a nossa orientação para o dia a dia. Nós fomos surpreendidos, isto acabou por ser algo que foi bastante repetido a nível das notícias de um modo geral, com a entrevista que foi feita ao jornalista José Rodrigues dos Santos a respeito de um dos seus últimos livros, O Mágico de Auschwitz. Este jornalista, sem dúvida, é um dos rostos mais conhecidos do nosso país, sendo um dos âncoras de apresentadores de telejornal mais badalados e, portanto, é uma pessoa cuja face representa para uma parte significativa da população portuguesa a notícia real, dura, ou seja, a verdade é transmitida. Este é um indivíduo que, quando fala, conta-nos as coisas como elas são. Ele anunciou de forma bastante ligeira, não é, que os campos de concentração do tempo da Segunda Guerra Mundial, dirigidos pelos nazis, eram, na verdade, campos de trabalho, ou seja, as pessoas eram levadas lá para trabalhar. E que os campos de concentração até tinham condições interessantes. Ele falou em campos de concentração com piscinas, com bibliotecas, com escolas para as crianças e até com bordéis, eventualmente para aqueles que fossem mais produtivos e que se mostrassem melhores trabalhadores. A certa altura ele falou sobre as câmaras de gás como uma forma mais humana de eliminar aquela população carcerária. Ou seja, era preciso eliminá-los, havia várias formas de o fazer, e a câmara de gás foi desenvolvida porque era uma maneira mais humana das coisas poderem acontecer. Sem dúvida, é impressionante que uma figura pública com uma importância que este personagem tem, este jornalista tem, para anunciar as coisas, banalize de uma forma tão extraordinária um dos momentos mais horríveis, mais tenebrosos da história da humanidade recente. Eu diria recentíssima, porque em termos de história o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi ontem. Nós ainda temos testemunhas vivas. Nós ainda temos pessoas aí que passaram isto em primeira mão. E nós estamos cheios, completamente inundados de relatos na primeira mão, ou seja, de pessoas que viveram e contaram. Temos filmes, temos séries, temos livros, temos relatos, temos diários, temos cartas. Não é necessário alguém errar de forma tão sistemática e de forma tão grave quanto aquela que foi de alguém que teoricamente fez um estudo para poder escrever a respeito do material. A propósito de que é que se deturpa tanto a verdade a respeito dos campos? Será que existe algum interesse aqui por trás? Sim, existia um campo de concentração na antiga Checoslováquia, o campo de Terezin, que era um chamado campo modelo. Era o campo que os nazistas usavam para mostrar para o exterior, para onde levaram, por exemplo, os indivíduos da Cruz Vermelha para visitar. E esse campo modelo era um campo que mostrava aquilo que lhes interessava. De resto, os campos de concentração eram campos de extermínio. As pessoas não eram levadas para lá para trabalhar, eles eram levados para lá para serem eliminados, para serem mortos, porque eram considerados inferiores à raça humana normal, eram considerados seres que nem sequer mereciam viver. E desta maneira foram eliminados 6 milhões de judeus, para não falar de outros grupos minoritários, como por exemplo os ciganos. É dramático que um jornalista tenha a coragem de vir à televisão anunciar estes dados. Falou em 50 campos de concentração, quando a verdade é que, contando os campos de concentração, os campos de extermínio, os guetos e outras coisas do género, seriam mais de 40 mil. Será que não fez o estudo correto? Será que não estudou convenientemente ou simplesmente, enfim, havia uma agenda diferente aqui por trás? Tudo isto nos leva a pensar naquilo que é o peso das mídias hoje em dia. Nós estamos constantemente cercados de informações e de notícias e temos repetido aqui no Conversas Cristãs que nós cristãos, não podemos simplesmente ouvir as notícias e aceitá-las como elas são anunciadas, porque elas não são anunciadas factos, verdades, são anunciadas interpretações das coisas e tudo é anunciado com uma agenda claramente definida por trás. Existe um objetivo. Por exemplo, porque constantemente nós temos informação a respeito de corrupção, quando na verdade nós sabemos que pouquíssimos casos de corrupção são tratados com seriedade até ao fim. Mas a verdade é que o inundar a mídia através destas informações fazem com que às tantas a corrupção se torne banalizada. Isso interessa a quem está no poder. É só mais um caso.
é só mais um diretor, é só mais um secretário de Estado, é só mais um ministro que foi apanhado com o pé na argola, afinal de contas isso aparece todos os dias, porque é que eu ia me preocupar particularmente com este? Nós temos uma mídia que tem uma agenda, que segue uma ideologia e que nos anuncia as coisas da maneira que quer. Outro caso flagrante, que foi bastante recente, nas entrevistas feitas na RTP, portanto, canal público que nós pagamos com os nossos impostos, a jornalista entrevistou vários candidatos à presidência da República. E quando chegou ao candidato do partido de direita, o Chega, o Sr. André Ventura, a entrevista não foi, na verdade, uma entrevista. Não houve ali um diálogo ou um perguntar a respeito das posições, das opiniões. Houve um jornalista que deixou clara a sua posição, ele manifestou claramente a sua rejeição a este candidato, o seu verdadeiro ódio a ele, e que numa entrevista em que ele não permitiu ao candidato expressar as suas opiniões, ele atacou, ele insinuou e ele caluniou de forma sistemática. Isto não é bom jornalismo, isto não é a forma das coisas serem feitas. Eu posso não gostar daquilo que é o partido Chega, eu posso não apreciar algumas coisas que o Sr. André Ventura diga, eu posso achar que algumas das coisas que ele fala são disparate, mas num Estado de direito democrático ele tem o direito de expressar a sua opinião e aparentemente, pelo menos por aquilo que são as sondagens feitas de um modo geral, quase 10% da população concorda com ele. Como é que nós podemos aceitar que de forma leviana outros candidatos à presidência da República venham dizer de forma direta: não, se eu for Presidente da República não dou posse a um governo que tenha este partido. O partido foi legitimado de acordo com aquilo que são as regras e as leis. Este partido tem uma parte da população que, pelos vistos, é até significativa, que está interessada em votar, mas eu digo que estas pessoas não têm o direito de fazer esta escolha. É aquilo que temos visto sistematicamente sobre o ataque ao candidato nos Estados Unidos da América, quando a mídia de uma forma sistemática e constante ataca o presidente, ainda presidente, Donald Trump, e o classifica como maligno, como estúpido, como bruto, como mau, e quando 70 milhões de pessoas no seu país votam neste indivíduo, nós vamos classificá-los todos como estúpidos. Certamente esta é uma posição ideológica. Nós, como cristãos, precisamos entender aquilo que a palavra nos diz. E a Bíblia nos diz que nós devemos buscar e conhecer a verdade. A verdade de que Jesus falava era, em primeiro lugar, Ele mesmo. Mas também é a noção de que o mundo em que nós estamos é um mundo que está dominado por forças do mal, personificadas, não é uma coisa geral, é uma energia no ar. Há um espírito maligno pessoal que tem como interesse dominar o mundo através da mentira. E ele vai usar todos os meios à sua disposição para o fazer e vai continuar a fazê-lo de muitas maneiras diferentes. Nós, como cristãos, devemos procurar a verdade. Não podemos aceitar a compressão que nos é feita por parte daquilo que o mundo nos apresenta. Paulo, escrevendo aos Romanos, sede do mundo da sua época, dizia: não vos deixem conformar com este mundo. Já naquele tempo havia propaganda, e a propaganda romana queria dominar, apresentar a Pax Romana como a forma certa de se viver, quando havia tanta coisa que estava errada e que estava a acontecer, que era maligna. Nós temos que entender que a mídia que nos cerca, infelizmente, não nos transmite factos, transmite-nos interpretações ideológicas. E como tal, nós devemos ser capazes de desenvolver discernimento, de interpretar como as coisas são. As histórias têm sempre dois lados. E quando elas nos são apresentadas sempre apenas de um lado, com uma insistência forte de que este lado é verdade, isto não faz com que este lado seja mais verdade do que quando nós conseguimos ouvir realmente os dois lados da história. O pior cego é aquele que não quer ver. Nós não queremos ser esse tipo de cegos. Nós não vamos simplesmente aceitar que nos imponham verdades que são apenas posições filosóficas de um grupo, mas estaremos atentos para viver naquilo que é a verdade. Porque apenas desta maneira nós poderemos experimentar a liberdade que Deus nos criou para viver.